Guto, primeira pergunta do Danilo Queiroz para o Futebolês. E ele fala o seguinte: no segundo tempo, o Ceará teve mais atitude, mas criou poucas chances de gol. O que faltou para o Ceará para criar mais chances e, consequentemente, ter mais chances de vencer a partida? Bom, começando que o Ceará não venceu a partida por mais um erro de arbitragem contra o Ceará. Que nós procuramos os mais variados ângulos para ver se realmente o golaço do Bissoli teria tido algum toque com as mãos, e a câmera não crava em momento nenhum, as imagens não são cravadas. A bola não muda o giro, porque quando existe qualquer tipo de resvalo, ou a mão salta, ou a bola muda o giro. A imagem não tem, é só ver o voleibol. Qualquer desvio pequeno que seja na mão, a imagem mostra o movimento dos dedos, né? E a bola muda o giro. Não aconteceu isso. Então, como é que o VAR crava que teve o toque? Depois, a situação de que, em qualquer dúvida, segue o que foi apitado dentro de campo. E dentro de campo foi dado o gol. Então, o gozado que no jogo do Juventude, o Giancarlo toma um carrinho onde o jogador se atira 3, 4 metros antes, derruba tudo e ele acaba sendo impedido de chutar a bola na melhor condição, e ele é levado, carregado por esse carrinho, e o VAR não chama. E no final do jogo, o lance, que também foi duvidoso no Nenê, que também a câmera não crava o contato, né, do Pulga no Nenê. E aí, a hora que você vai perguntar para o árbitro, ele fala que o jogador foi imprudente. E o do primeiro tempo não foi imprudente? Então, são situações que a gente não sabe o que faz. Porque o VAR, a arbitragem não tem um critério de chamada, de intervenção do VAR, e não tem clareza. Enquanto o VAR não tiver que prestar contas dentro do jogo para o torcedor e para os jogadores, vai ficar esses erros. Vão acontecer sempre esses erros. Porque à medida que ele tenha que explicar a interpretação e cravar a interpretação, mostrar e provar o porquê que ele está tomando aquela leitura, vai sempre acontecer isso aí, esses erros. E o difícil é que nos últimos 3 jogos, erros só contra o Ceará. A favor do Ceará não teve. Né? A favor do Ceará não teve. Por exemplo, o pênalti poderia ter sido marcado no Jean se tivesse errado. E não foi marcado. E foi pênalti. E o lance do Nenê, que também não tem clareza. Né? Então, cadê o equilíbrio das coisas ali, né? Cadê o equilíbrio disso tudo? Então, a gente precisa também estar atento nisso. Voltando à pergunta, a questão de uma equipe que buscou, jogando fora de casa, buscou ser, sim, agressiva, buscou, sim, a vitória o tempo todo. Foi a equipe que mais finalizou, 12 contra 9. Foi a equipe que mais teve posse de bola, 54 a 46.
e sai com o resultado contra uma equipe que dentro de campo é muito difícil de ser batida e até de ter empates dentro de casa. Se eu não tiver errado, é a segunda melhor campanha dentro de casa. E nós fizemos um grande jogo. O que faltou, talvez um pouquinho mais de lucidez no último terço do campo ali, para poder botar a bola para dentro. Que nós tivemos algumas situações onde nós passamos um pouco do ponto de finalização. Mas eu saio não contente com o resultado. Eu acho que o resultado, não vou dizer injusto, porque justiça eu já falei em outra entrevista, para ser justo a gente tinha que ter marcado. E nós marcamos, mas foi anulado. Então a injustiça está aí. Né? Mas nós fizemos um jogo melhor que o Guarani dentro da casa do Guarani. Né? E eu acho que o time cresce e os resultados estão muito próximos de começarem a acontecer na quantidade e sequência que nós estamos buscando. Segunda pergunta do Samuel Conrado, da Rádio Verdes Mares. Ele cita que o próximo jogo do Ceará é contra o ABC, né, o lanterna da competição. Pergunta se é um jogo para trazer confiança do torcedor, fazer com que o torcedor lote o estádio, Arena Castelão. E pergunta se o Saulo Mineiro e o Barleta são opções suas para essa partida. Eu acho que desde o primeiro instante eu sempre chamei e estou chamando o torcedor. E sei que o torcedor vai estar presente, até porque final de semana, né, um jogo no domingo, é o dia que o torcedor gosta de ver futebol. O fato de o ABC estar na lanterna não quer dizer nada. O ABC vem fazendo jogos interessantes. Nós precisamos fazer um grande jogo contra o ABC para a gente conseguir uma vitória que é importantíssima nesse momento. E tomara que a gente consiga tudo isso com o apoio do nosso torcedor e que a gente possa, de vez, dar uma sequência, porque o jogo seguinte é fora de casa contra o Vitória e a gente tem que chegar moralizado. A gente tem que chegar com moral alto, com confiança, para fazer um grande jogo também contra um dos postulantes aí dentro do G4. Quanto ao Saulo e o Barleta, o Saulo nós vamos avaliar como é que ele chegou, tem grandes chances de estar na partida, e o Barleta, as informações que nós temos é que ele ainda tem alguns ajustes pessoais, não é questão de documentação, não é nada, são assuntos pessoais que foram na negociação, foram intermediados para resolver, né? E com certeza a partir desse momento que ele tiver resolvido essa questão, que deve ser aí, pode ser que seja ainda antes do final de semana, mas talvez seja a partir da próxima semana, e ele já está totalmente integrado e tende, se não for a estreia domingo, vai ser no jogo seguinte, com certeza. Bom, última pergunta agora do Horácio Neto, do O Povo. Ele fala o seguinte: é óbvio que vocês queriam vencer, né, trazer os 3 pontos, mas deu certa impressão no decorrer do segundo tempo que o time estava aceitando o empate fora de casa. Ele pergunta se você considera esse resultado fora de casa bom, mesmo com a situação do Ceará na tabela da Série B. Então, né, opinião, cada um tem a sua, né? E essa opinião é uma opinião que direciona uma visão sua, Horácio, não a visão de quem estava dentro de campo, assistindo a partida, né, trabalhando dentro da partida, e as pessoas em volta também, né? Isso, a pergunta até é um quesito chato, porque ela não tem pergunta, né? É uma opinião que você quer que eu crave. Novamente, eu não vou cravar essa opinião, porque eu não concordo nem um pouco. Uma equipe que ataca 12, finaliza 12 vezes, como é que ela está aceitando o resultado? Uma equipe que mesmo
nos acréscimos, com um jogador a menos, busca o gol, como é que ela está aceitando o resultado? Então, a gente tem que ter um pouquinho de noção nesses comentários, até porque vocês da imprensa, principalmente vocês, repórteres de campo, não estão para induzir o torcedor. Vocês estão para fazer perguntas sobre situações. Mas o que nos deixa feliz é a atitude que a equipe teve dentro de campo. É de que maneira a equipe enfrentou o Guarani, uma equipe que é sempre muito difícil nessa competição estar enfrentando dentro do brinco. E a equipe foi agressiva, a equipe marcou, jogou, impôs, e por detalhe, e como eu já falei, por um erro grave de arbitragem, a gente não saiu vencedor.